Olá, estou de volta com mais uma edição aqui do Universo Épico e hoje, minha gente, não é quadrinhos, não é livro, é documentário e quem vai falar sobre este documentário com a gente é a Vanessa, que já está aqui conectada. Tudo bem, Vanessa? Como vai, Michel? Tudo bem? Tudo jóia. Eu falei assim que não é quadrinhos, não é livro, porque a gente sempre traz essa temática e a gente traz também a temática do audiovisual. E hoje, Vanessa, a gente traz o documentário de vocês, né? O documentário que você é diretora. Então fale um pouquinho mais, né? De Perto Demais? Isso, Perto Demais. Perto Demais é um filme documentário que trata sobre assuntos importantes e urgentes da nossa contemporaneidade, né? Ele aborda o tema da violência sistêmica, não no recorte da escola, num recorte amplo. Todo o material ele é ancorado numa pesquisa feita no Departamento de Psiquiatria da USP, que nos traz dados sobre a violência da infância, ela ser oriunda do preconceito, da discriminação e o quanto isso afeta a nossa vida adulta. Então, os dados são 75% dos transtornos que nós temos na vida adulta, ansiedade, bulimia, sabe, esses transtornos, depressão, eles são boa parte oriundos da infância. Então, significa que os traumas que nós sofremos na infância, nós carregamos ele para a vida adulta. Isso tem consequências. E o bullying, né, que é o recorte ali da violência sistêmica, quando você escarnece uma pessoa pelo cabelo, pela cor da pele, pelo estereótipo de imagem, né, que a pessoa não tem aquele padrão, isso causa muitas feridas, e essas feridas, elas não fecham, né, o tempo passa, elas só ficam ali, algumas mais escondidas, outras não, e isso tem consequências muito danosas para o nosso desenvolvimento. Ou seja, a gente foge da questão ficcional e tudo que é mostrado no documentário são situações reais. São experiências reais. Exatamente, contadas em primeira pessoa. Então, assim, ali nós fizemos uma coletânea de histórias reais, né, com os seus interlocutores descrevendo fatos dramáticos da sua infância e que hoje eles compreendem um prejuízo muito grande na vida adulta, sobre socialização, sobre tomada de decisão, não consigo confiar nas pessoas, tenho essa rejeição por mim mesmo, porque as pessoas falaram tanto que eu era gordo, que eu era feio, e eu passei a acreditar nisso, então me sinto incapaz, crenças de ineficácia pessoal, né, de performance, e isso é gravíssimo, né? E aí, como é que foi para encontrar esses personagens, essas pessoas, né, que dividiram as histórias delas, né? Foi fácil? Eu faço um trabalho em escolas há muito tempo, né? E por esse trabalho que eu faço em escolas, eu acabei, Michel, conhecendo muitas famílias de adolescentes que se mataram. E isso é um drama real na nossa vida, né? Esse fato, que era uma coisa isolada, ele vem crescendo exponencialmente com o longo dos anos. E como eu não queria expor crianças, né? Sempre no final das palestras alguém me conta uma história, e um primo, e um familiar. Eu acabei conhecendo muitas pessoas. Então, a gente reuniu ali uma dezena de histórias e dali a gente pensou algumas para o documentário, com a autorização dessas pessoas, a validação delas, né, no entendimento de que esse material ele vai ser ferramenta para que outras pessoas assistam e acordem desse sono, né, que tem como a base, né, o preconceito, a discriminação e a violência entre pares.
Tenho muita coisa aqui dentro de tudo isso que acontece, porque ainda acontece. Não parou. Eu tinha medo todo dia. Você não tem dimensão da ferida que você vai abrir numa pessoa. Sim, tô me tornando alguém ruim por conta do que fizeram comigo, entendeu? Porque eu não soube ser forte, ser capaz de fugir. Aí o indivíduo se culpa. Ficava procurando na minha cabeça por que eu não me enquadrava. O que eu tinha diferente em mim que não tinha no outro. E quando eu acho que isso é verdade e eu não consigo dizer a ninguém que essa é uma verdade que eu incorporei dentro de mim, a probabilidade de que eu vá me destruir é muito alta. A gente não tem tempo para desarmar as bombas. O indivíduo já está tão socialmente morto que ele se mata. Esse trabalho que você faz junto às crianças e adolescentes, claro, serviu de inspiração, né, para você trazer esse projeto, trazer esse documentário, mas teve mais inspiração, motivação para que você trouxesse o documentário à vida? De repente, alguma situação que você também tenha passado quando criança ou adolescente, ou filhos, parentes? Sim, não foi eu que vivi isso na minha pele, mas minha criança. E esse fato foi um evento muito transformador na minha vida, divisor de águas mesmo, né? Minha filha foi muito escarnecida dentro de uma escola, precisou de ajuda médica, psiquiatra, psicólogos, e a gente vê quanto é difícil a gente tratar a saúde mental, né? É um drama porque isso não aparece. Às vezes você está aqui conversando comigo, está sorrindo, mas está com ali o seu íntimo, os seus afetos todos ali desorganizados por conta de uma dor, né? E isso ele vai se agravando, ele não cessa, né? Isso vai se agravando. E no caso de crianças e adolescentes, a gente tem que colocar um adicional de insalubridade, que o adolescente e a criança, eles estão em fase de formação de personalidade, então eles não têm todos os recursos, né, para sair de uma depressão, não é? Para sair de uma situação dessa conflituosa da psique humana. São quantas histórias que você, né, traz no documentário? E como é que você fez para amarrar todas elas, para deixar dinâmico? São 5 histórias. 5 histórias, e essas histórias a gente costurou com diversos especialistas, né? Entre eles o Rossandro Klingen, que é psicólogo, o Léo Freiman, também psicólogo, o Fabrício Carpinejar, que tem uma experiência pessoal com o bullying, e a Monja Cohen, ela também está no documentário, ela faz um fechamento ali de todo esse drama, e nós consultamos também o diretor do Departamento de Psiquiatria da USP, o Guilherme Polanski, que traz dados dessa pesquisa importante para a gente. Então, ali, cada história dessa, ela tem ali um contraponto com a visão do especialista, o que a gente faz, o que a gente não faz, os danos que acontecem quando uma pessoa é exposta, né, a essa violência, a esse escárnio, essa humilhação diária, né, dentro desse sistema. Recentemente eu também fiz uma matéria para a TV Câmara a respeito da depressão para criança, adolescente, né? E a menina com a qual eu conversei, né, deu o relato dela, o depoimento dela para a matéria. E é importante, Vanessa, falar sobre o assunto,
não é? Para que cheguem mais pessoas, né? E que não termine de uma forma trágica, né? Sem dúvida. Quando você fala, você diminui a dor, né? Inclusive, a gente tem erroneamente um entendimento que pedir ajuda te transforma numa pessoa menor, né? E o objetivo é ouvir essas histórias e entender que se você não está bem, você pode pedir ajuda, né? Pedir ajuda dentro do seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua escola e procurar um profissional. Esse é o objetivo, né? Que a gente possa realmente oferecer ferramentas para que essa pessoa saia dessa condição de dor e ela não está sozinha e não é exclusiva. Isso atinge muita gente. O documentário traz isso, traz essa parte da reflexão, né, e do que pode ser feito. Exatamente. A gente deixa sempre esse canal aberto, né? Que o fato de você ter sido violentamente agredido, ainda psicologicamente, né, essa exaustão psicológica, isso não te define. Você pode sair desse lugar, né? É um processo longo, a gente precisa dizer isso, né? Lento, trabalhoso, mas possível e realmente passível de ser acessado por qualquer pessoa, né? O importante é a gente identificar, falar, olha, eu não estou bem, me disseram isso, eu não consigo mais sair desse lugar, eu me vejo dessa forma, tenho isso dentro de mim, mas esse entendimento de que isso não é permanente, não é fixo, é importante a gente passar para as pessoas. Vanessa, agora o pessoal que está assistindo a gente, né, seja ele pai, mãe ou até mesmo crianças e adolescentes que acompanham aqui o Universo Épico, né, e ficaram interessadas em assistir o documentário. Tem como? Como é que faz? Onde que encontra? O documentário ele vai estar disponível no nosso site, no www.pertodemais.com.br. Ele ainda não está disponível, mas vai ficar disponível em breve. Você pode acompanhar pelo Instagram, Perto Demais Oficial, ou o meu, Van Rodrigues Oficial, que a gente vai dando todas as datas. Nós vamos fazer uma caravana ainda pelo Brasil, na divulgação desse documentário. A premiere foi aqui em Campinas, na cidade de Campinas. Por conta do meu trabalho ser aqui, a gente fez esse lançamento aqui, com a presença de várias autoridades, secretarias de educação, um fomento bem grande desse material para as escolas, inclusive. E nós vamos fazer essa caravana pelo Brasil afora, e assim que nós terminarmos essa caravana, o material vai estar disponível, mas todo essa caravana também é divulgada nas redes e no site. Agora, antes de a gente encerrar, né, uma última pergunta, Perto Demais, né? Então, qual que foi ali o motivo da escolha do título do documentário? Perto Demais, Michel, ele traz essa coisa da dualidade do humano, né? Eu posso me aproximar de você se eu sou uma pessoa querida e bem perto, e vai ser agradável, né? Quanto mais intimidade a gente tiver, melhor. Ou quando você invade a vida de alguém, isso se torna perto demais. Você não quer, é uma coisa só sua. Você precisa desse espaço. Então, eu acho que isso representa um pouco desse momento que a gente vive, né? De falta de diálogo, né? Pode ser tão interessante a gente conversar de opiniões diversas aqui, eu aprender muito com o que você tem a me dizer, ou se eu tiver um pensamento retrógrado e não vou querer te ouvir, vai ser perto demais, é isso. Gostei, pode ser um carinho, pode ser até mesmo uma agressão, né? Perto demais. Exato. Vanessa, quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico. Muito obrigado por compartilhar, dividir o seu trabalho aqui com os nossos telespectadores.
Muito obrigada a vocês pelo interesse na pauta, uma pauta importante de todos nós. Isso atinge crianças, jovens e adultos, um assunto atual e urgente. Então, obrigada a vocês por esse olhar sensível para uma causa tão importante. Imagina, a gente que fica feliz em poder compartilhar. E olha, tem novos projetos, surgiu novos projetos, volta aqui para compartilhar com a gente, combinado? Combinado. Nós já estamos com o Perto de Mais 2 já no forno e o ano que vem, certamente a gente vai fazer outro lançamento. Sensacional. Um abraço. Obrigada. E olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco tem Perto de Mais ainda. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico. A gente segue aqui falando sobre o documentário Perto de Mais. E agora, olha só quem está comigo, é o Anderson. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. Tudo jóia. Anderson que participou do documentário, né? E levou a história dele para o documentário. E agora ele vai trazer pra gente aqui do Universo Épico a história dele. Então a gente quer saber aí, né? Como é que você entrou no documentário? Foi um convite da Vanessa, né? E foi assim, como é que foi trazer, né, de novo essa história da violência, o bullying, reviver tudo isso? Bom, reviver tudo isso, de certa forma, até mesmo para qualquer outra pessoa, não é um momento tipo, foi excitante, não existe isso, é um momento difícil. Foi um convite da Vanessa por conta dela ter cruzado o meu caminho no trabalho com arte. Tanto é que ela veio para fazer parte de um grupo que eu tinha de teatro, e aí foi surgindo os projetos dela e a gente foi se envolvendo. E nos conhecendo melhor, ela ficou sabendo um pouco mais sobre minha vida e ela falou: você não quer participar? E eu achei justo colocar isso também, até por conta de que outras pessoas possam estar passando ou passaram por isso. Todo mundo se identifica, né? Então, encontra uma conexão mais com o mundo. Não estamos isolados. Mas resgatar essa história em qualquer período ou qualquer momento, tanto antes para poder fazer o filme, ou até mesmo agora que o filme estreou, reviver isso tudo, lembrar isso tudo, não é legal, mas faz parte da minha trajetória, então eu preciso entender isso, e não tem como você entender uma matéria sem experienciar ela na escola, né? Então não tem jeito, eu preciso experienciar essa ação para poder me moldar na vida. Eu ainda vou cruzar muitas coisas aí, até mesmo vivenciando, de certa forma, algumas coisas que eu senti ao longo dessa história que eu contei. Mas hoje é diferente, mas todas as vezes que a gente recorda ou empresta isso até mesmo para um personagem, porque eu, como ator, eu acabo emprestando isso para um personagem, vivenciando de novo. Então, não é legal, mas eu preciso entender que isso faz parte do meu próprio crescimento, né? E como que eu posso dizer até mesmo para as pessoas, então vou ter que ficar remoendo e reviver? Não, mas todas as vezes que eu relembrar ou recordar isso, contar essa história, traz um pouquinho de angústia, uma certa revolta, mas é natural. Hoje eu consigo lidar mais com isso, né? Por conta dessa evolução que eu tive. E qual foi a sua história, né? E por quais situações você passou por criança ou até mesmo na adolescência e durou por muito tempo? Sim, na questão quando infância, foi mais a questão da questão da opção sexual, a diferença entre os outros meninos, isso me incomodava bastante. Já na adolescência, foi a questão do preconceito social e racial, misturado também com essa questão da opção sexual. E você tentar se enquadrar
né? Porque você está passando de uma transição da infância para a adolescência, tudo já é um tanto quanto confuso. Porém, fica mais difícil com essa certa exclusão que a gente vai sentindo, né? Então a gente pensa, acho que eu não sou daqui. Então você vai se isolando. E é um momento na fase de qualquer ser humano que ele precisa das conexões, de se enquadrar com o todo, com a sociedade em si, os colegas e tal. Então, na adolescência, eu senti com muito mais força, porque vinha de 3 maneiras diferentes. E vivenciar esses xingamentos e tal, coisas assim, é bem complicado em qualquer período. Mas na adolescência foi muito, muito mais forte, muito mais nítido. A questão quando é criança, é criança, é briga de criança, é coisa de criança. Até passava um pouco menos despercebido, mas na adolescência não teve como. Foi onde começa a ter os altos e baixos, é onde a maioria das pessoas que sofrem uma coisa dessa, geralmente acabam até mesmo cometendo suicídios, coisas desse tipo, porque é um momento muito sério. É a transição da infância para o adulto. Então, esse período do meio é a adolescência. É onde começa o despertar da escolha, do gosto, não somente interno, e sim externo. E quanto mais externo ele fica, menos você se enquadrava. Então, é onde a pessoa começa a se retrair. Então, é um mundo escuro, é uma fase muito estranha, porém, hoje eu superei, claro. Mas recordar ou vivenciar isso, porque a gente ainda acaba vivenciando, por exemplo, você está numa roda de amigos e as crianças ou adolescentes fazem uma coisa dessa. E a gente, como adulto, tenta, não de certa forma recriminar, mas falar para eles, olha, não faça isso, tal. E é complicado para quem está passando, mas eles não vê, porque o ser humano internamente é muito maior do que aqui o que a gente vê por fora. Ele é muito maior. Então, se a gente destrói o mundo interior de alguém, as consequências externas são gigantes, né? E comigo não aconteceu isso, graças a Deus, mas pode acontecer com qualquer um. Mas você não tiveram consequências grandes, mas tiveram alguns traumas. Em você, o que isso lhe afetou? Traumas, assim como eu posso dizer, foram mais emocionais, certo? O meu maior trauma, às vezes eu tenho uma certa dificuldade de aceitar algumas coisas, uma certa aceitação, até mesmo no outro, porque é como fizeram isso comigo, então tem que fazer com alguém. Não me aceitaram, então não vou aceitar você também, sabe, uma coisa assim. E você gera uma certa rejeição de alguma coisa ou atitude. Eu sou muito ligado à ação de alguém. Aquela atitude daquela pessoa me incomoda, ou eu não gosto daquela pessoa porque eu sei que ela tem esse preconceito. Você sente, aí você fica evitando a pessoa. Então fica ainda uma sujeirinha embaixo do tapete, né? E não tem como a gente limpar 100%, porque tá embaixo, a gente precisa levantar esse tapete. Quando você levanta, o pó sobe, ou seja, mexi de novo, então é melhor eu deixar o tapete quieto. Então a gente não fala, não externa, para não colocar para fora o que de certa forma incomoda a gente, porque é um trauma, e não é uma raiva da pessoa, uma falta de empatia. Não eu sofri tanto aquilo que às vezes tem uma certa ocasião. Hoje eu trabalho com arte e existe a questão da comédia, né? Então, às vezes, dessa questão das risadinhas, do xingamento, aquela coisa, ainda mais na fase de adolescente, me incomodava tanto. Então, quando eu entrei no teatro, eu tinha medo de fazer alguma coisa, as pessoas riam de mim, porque aquilo me incomodava muito. Então, de várias formas, eu encontrei uma ferramenta que me ajudou bastante a vencer várias coisas. O teatro, ele fez isso. Então, eu consigo olhar agora, fazer algumas coisas e ver as pessoas achando engraçado, porém eu sinto que aquele engraçado não é porque eu sou esquisito ou sou diferente, que era o que me incomodava antes. Agora não, eu sei que é pelo que eu estou fazendo, interpretando alguma coisa cômica. E quando aquilo acaba, aquilo era um personagem, aquilo não era eu. Entendeu? Eu consegui dividir as coisas. Eu até consigo ver o passado como um antes e depois, né?
antes do teatro e depois do teatro, né? Nem o antes do que eu sofri e depois do que eu sofri. Porque eu sofri e ainda vou continuar passando, porque isso está na sociedade. Não é só diretamente em mim, é em outras ocasiões. Um amigo, de repente, que está um pouco acima do peso e as pessoas ficam zoando ele ou comentando sobre ele. Ou a pessoa tem alguma característica diferente, um jeito diferente, gostar de um colorido a mais, e a pessoa já fala assim, acho que aquele menino é gay. Eu falo, por quê? Ele se veste muito colorido. Aí eu olhar assim e falo assim, só porque ele veste colorido. Então não pode gostar do colorido. Eu sou da época do azul e do rosa. O azul é pro menino e rosa pra menina. E aí, agora? Agora é colorido? Então eu posso usar rosa que tá valendo. A pessoa fala, não. Eu falo, então, só porque a pessoa veste colorido, ela é diferente, ela é homossexual. Eu conheço o Falcão. Aí a pessoa olha e fala, é verdade. Tá vendo? Eu sempre contesto, porque isso me incomodou muito, eu não quero deixar passar. Então, essa é uma coisa que eu acabo agindo por questão do meu trauma, e também saber que eu vou continuar vendo e presenciando algumas coisas assim, porque está na sociedade. Então, eu não posso falar, não, eu passei, acabou, nada mais me afeta. Não, ele ainda está aí, pode não ser diretamente, mas eu vou presenciar coisas desse tipo. Tenho muita coisa aqui dentro de tudo isso que acontece, porque ainda acontece. Não parou. Eu tinha medo todo dia. Você não tem dimensão da ferida que você vai abrir numa pessoa. Sinto me tornando alguém ruim por conta do que fizeram comigo, entendeu? Porque eu não soube ser forte, ser capaz de fugir. Aí o indivíduo se culpa. Ficava procurando na minha cabeça por que eu não me enquadrava. O que eu tinha diferente em mim que não tinha no outro. E quando eu acho que isso é verdade e eu não consigo dizer a ninguém que essa é uma verdade que eu incorporei dentro de mim, a probabilidade de que eu vá me destruir é muito alta. A gente não tem tempo para desarmar as bombas. O indivíduo já está tão socialmente morto que ele se mata. Ô Anderson, e você conseguiu resolver sozinho ou teve que procurar uma ajuda para tentar entender por essas situações que você passou, como resolver? Como é que foi essa situação de terapia? Você disse que o teatro foi também sua terapia, né? Foi. Eu posso dizer de 3 formas. A primeira que eu encontrei para tentar vencer isso foi a questão rebeldia. Eu comecei a agir de maneiras agressivas e diferentes. Eu me transformei numa pessoa que eu não era. Porque eu achava que dessa forma eu ia conseguir inibir e barrar aquilo. Mas não, eu comecei a gerar mais conflito, tanto externo quanto interno. Automaticamente, dentro dessa minha questão, a minha concepção humana, eu sempre fui ligado à arte. Então eu comecei a buscar a música para chegar em algum meio termo. Eu sempre gostei de cantar e tal. Quando eu fui ver, eu estava no meio do teatro. Acabei entrando no teatro musical, um grupo que só fazia teatros totalmente em inglês. Fui aprendendo mais o inglês porque eu queria era a música e não era o teatro. Mas quando eu fui ver, eu estava no teatro, fazendo cenas e estava tirando aquilo de mim. Porque para fazer o exercício teatral, você empresta coisas que você sente. Então eu fui vendo que aquele exercício estava me ajudando. Então eu fui encontrando a minha identidade primeiro. Eu fui me descobrindo. Então, o teatro foi a primeira coisa que eu senti que foi me ajudando. Então, eu fui me envolvendo mais com a arte, assim, absurdamente. Então, eu me entreguei, me joguei de cabeça. Foi aonde eu me tornei ator, né? Acabei virando diretor também, tenho meu registro. Lutei para chegar nesse, porque eu queria ser, eu quero fazer isso. Tipo, eu descobri, falei, eu quero fazer isso. E hoje também trabalho com produções próprias, tem até o grupo de teatro hoje, que até mesmo quando eu comecei esse grupo foi onde eu conheci a Vanessa. E a Vanessa também tem esse lado também terapêutico dela, né? Então ela também, conversei muito com ela, né?
psicóloga e psicanalista, muito, assim, então a gente sempre trocou bastante informações e ela me ajudou bastante. Mas mesmo estando no teatro, eu ainda tive alguns problemas por conta desse trauma que ficou do emocional, mas aí eu procurei um psicólogo, né, até um grande amigo meu também ator, né, ele chama Matheus, me ajudou bastante, e foi aí que eu consegui mesmo, tanto com a ajuda psicológica, mas também com a ajuda do teatro, ou seja, a aceitação física juntamente com a emocional, porque o corpo ele anda junto com a cabeça, não tem como separar, é os dois juntos, é uma sintonia, né? Então eu fui vendo que o teatro foi me ajudando e eu comecei a transmitir isso para os outros, através do teatro, como terapia, que as pessoas podem se encontrar dentro da sociedade, se conectar com aquilo que ela precisa, entendeu? Uns com os outros, porque não, a sociedade não se faz com um só, entendeu? Então vão haver essas diferenças, querendo ou não, existe a diferença. Só que é preciso ter empatia pela diferença, porque haverá a diferença, a opinião diferente. Eu não gosto do amarelo, eu prefiro verde, e aí? Aí a pessoa fala, não, você tem que gostar do amarelo? Porque se você não gostar do amarelo, você não é homem, você não é rico, você não é isso. Não, cor é cor. Ou seja, as pessoas estão rotulando um ao outro para que se crie um padrão. E não existe padrão. O padrão é ser humano. Entendeu? Esse é o padrão. Isso é ser gente. Agora, características, as outras coisas, isso indifere da ação que essa pessoa precisa ter. Então, para ter essa ação saudável, não tem outra ferramenta do que o teatro. Ele te coloca em ação dentro de uma cena que às vezes você nem imaginou participar. E aquilo empresta para a tua vida real alguma coisa. E não tem jeito, você aprende com o colega em cena, querendo ou não. Ô Anderson, e acho que tanto da primeira parte, do primeiro bloco, quanto agora do segundo bloco, né, dessa conversa que a gente teve hoje no Universo Épico, é que as pessoas não precisam passar sozinhas por essa situação. Busque ajuda, converse, né? Se abra. Eu costumo dizer essa palavra, conecte-se. Conecte-se com o máximo de coisa, porque às vezes a gente acha que é uma pessoa, e não é a pessoa, e sim a sua ação. Porque parado lá na sua casa, escondido, o problema fica gigante, certo? O ato de você sair para caminhar e encontrar algo fora, se conectar com a natureza sozinho, isso já te abre um campo. Você se conectar com alguma atividade, esporte, arte, qualquer coisa, já te coloca mais ainda em conexão com mais alguma coisa. E essas coisas atraem pessoas. Então, automaticamente, você vai se conectar com a pessoa. E foi o que aconteceu comigo. Eu acabei encontrando um grupo de teatro que me abraçou, assim, que me chamou para dentro e me ensinou várias coisas sem perguntar, tipo, quem é você, de onde você veio, o que você faz. Entendeu? Tipo, não, a gente precisa de uma pessoa para fazer isso. Você tem coragem de fazer? É isso. Ah, eu quero. É isso. Tipo, não, você tem isso, você faz isso, é assim, não, seu cabelo não presta. Não existe isso. A gente precisa de alguém. Você topa. É isso. Então, quando você se conecta, você se sente aceito. Aí você se liberta. Então, é independente de quem é a pessoa, independente de qual é a atividade, você precisa se conectar com alguma coisa. Às vezes você vai atrás da música, que nem eu, e de repente eu me descobri ator. Entendeu? Eu queria ser músico. E eu fui para outro lado. Às vezes a pessoa entra aí numa atividade como monitor e se descobre um atleta. Entende? Então, se conecte, não se esconda. Divide. Eu costumo usar com os meus alunos assim, ó, se a sua sacola está pesada, veja quais são as pedras que você está carregando. Que às vezes as pedras podem não ser sua. Então, jogue fora. E as que são suas, pergunte para alguém, como eu faço? O que é isso? Por que eu tô sentindo assim? Então, sempre vai ter alguém que vai te abraçar, vai te dar um apoio, vai te direcionar para algum lugar. Não estamos sozinhos. Tem muita gente aí, por isso que eu até aceitei participar, porque existe muita gente
que deve estar passando e não se abre, não fala. Exatamente, com certeza. Bom, já que você falou em conexão, como é que as pessoas fazem para se conectar com você, acompanhar seu trabalho de diretor de teatro, como ator, produtor? Tem como, né? Claro, tem sim. Por exemplo, pelas redes sociais, meu nome é Anderson Magalhães, meu nome é artístico, então temos no Instagram e o Facebook com várias coisas que eu faço e até mesmo divulgações dos meus trabalhos como voluntário. Eu faço parte, juntamente com o André Toloto, que é um parceiro aqui do meu bairro, que me apoia no grupo de teatro, né, que é do projeto Novos Caminhos. Eu faço parte também, eu e o André Toloto. Estamos colocando na sociedade tanto o esporte, ele com a questão do esporte, né, e eu com a questão do teatro. A gente está fundindo isso daí com mais parceiros para poder trazer para a sociedade mais ações como essa. Então, pelas minhas redes sociais, Anderson Magalhães, vocês podem acompanhar. E para fazer, de repente, parte do grupo de teatro, se a pessoa se interessar, é só entrar em contato, tanto pelas redes sociais, ou até mesmo aqui no bairro, porque todo mundo aqui já me conhece. Só chegar aqui no bairro do 31 de março, todo mundo sabe quem é o Anderson e aonde tem o grupo de teatro. E, por exemplo, quanto mais a gente divulga essas ações voluntárias que a gente faz, mais as pessoas se conectam. Por exemplo, eu consegui unir a arte com o esporte, porque além de eu ser diretor e produtor do grupo de teatro, eu sou dirigente do time aqui do bairro, juntamente na organização. Então, se a pessoa, o adolescente, a criança, ela tem a atividade, o acesso àquilo, ela se sente aceita. Tá vendo? Então, ela precisa ter esse acesso. Então, você que de repente quer participar, quer colaborar com os nossos projetos, pode seguir pela rede social ou entrar em contato comigo pela rede social também, ou comigo ou com o André Toloto, pelo projeto Novos Caminhos, que tem a rede social também. Sensacional. Anderson, muito obrigado, então, por dividir a sua história aqui com o pessoal do Universo Épico. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, e olha, tendo aí projetos de atividade social, teatro, aliás, novas peças, vem aqui dividir com a gente no nosso programa, combinado? Combinado? Sim. Perfeito, feito aí. Valeu, viu? Até mais. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.